Graça e paz, irmãos e irmãs que me assistem. Eu não sei em que tempo você está me assistindo, mas eu agradeço pela sua atenção. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você clique aí no sininho para que você receba as notificações de tudo aquilo que nós temos produzido para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Para quem não me conhece, sou o pastor Jefferson. Eu recebi um contato de um amigo, um grande amigo que teve um nenê agora, recentemente, e ele pediu algumas orientações de livros. Então eu separei alguns materiais aqui e em alguns minutos aqui eu quero passar essas orientações, umas dicas na realidade, daquilo que eu já estudei, de algumas coisas que eu julgo interessante para aqueles que estão com filhos pequenos ou trabalham no ministério infantil, tá bom? Eu quero ler com você o Salmo 78, que diz assim: abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não os encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Asaf aqui no Salmo 78 está nos ensinando que nós devemos repassar tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos a respeito do nosso Deus e contar à próxima geração. Essa é a nossa responsabilidade cristã como pais, como educadores, no meu caso como pastor, alguns irmãos e irmãs que lidam no ministério infantil. Nós temos essa grande responsabilidade de compartilhar com as crianças as mensagens e a história da redenção do Senhor que se encontra na palavra de Deus. Nós temos um registro dessa transferência, dessa passagem de conhecimento para as crianças no livro de Juízes, após a morte de Josué, o grande líder que sucedeu Moisés. Após a morte de Josué, nós temos o relato bíblico muito trágico, feio, triste, de que surgiu uma nova geração em Israel que não conhecia o Senhor, que não conhecia os feitos de Deus e assim logo se distanciou de tudo aquilo que Deus havia projetado, planejado para Israel. Que triste, que tragédia ter no povo de Deus, na história do povo de Deus, uma geração que emergiu dentro do povo de Deus, mas que não conhecia os estatutos de Deus, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, e dessa forma nós não queremos que os nossos filhos se percam, nós queremos educá-los, queremos ensiná-los, a fim de que eles se tornem filhos de Deus, a fim de que eles sejam homens e mulheres consagrados e consagradas ao Senhor. Então, nesse tempo, nesses poucos minutos, eu quero indicar para vocês alguns livros muito importantes. Eu tenho esse livro aqui, A Criança no Lar Cristão, da Mundo Cristão, um livro antigo, mas é muito interessante para trazer o conceito de uma criança dentro de um lar cristão. Então, na realidade, como Jaime Kemp disse, o lar cristão é uma incubadora e é no lar cristão que você vai passar os conceitos cristãos através da sua vivência, não somente através do ensino para o seu filho. Vale a pena, é antigo, mas é interessante esse livro. Entrando agora um pouco na área da APEC, eu dei aula e trabalho muito junto com a APEC, eu separei alguns livros da APEC para nós mostrarmos aqui. Obediência à visão celestial, mais voltado para os líderes e aquelas pessoas que preparam as aulas. Na nossa igreja nós temos algumas professoras e professores, e algumas professoras que estão nesse processo de aprendizado. Certamente você vai obter esse material, certamente você vai ter contato com esse material. Obediência à visão celeste, dizendo que nós precisamos levar as nossas crianças a Jesus. Os problemas de um obreiro, as dificuldades que um obreiro, uma obreira, alguém que leciona para as crianças, tem e como solucionar as dificuldades. O autor é muito conhecido dentro da proposta da APEC, tá bom? No curso da APEC eu dei esse livro como uma parte do currículo, dentro do curso, a doutrina da redenção, e a gente pensa que parece difícil ensinar doutrinas para as crianças, mas nós precisamos aprender a ensinar os conceitos doutrinários para as nossas crianças. Se você gosta de música, aqui
A APEC tem esse livreto, tem um CDzinho aqui dentro. Vem alguns CDs, ó. E aqui tem as músicas com cifra. Se você for bom e aí tiver um violão e conhecer, você pode cantar com seus filhos. Eu particularmente tenho essa dificuldade, não sei tocar, mas a Natália e eu cantamos. A Natália canta melhor que eu, então ela vai ensinando o Timóteo, tá bom? É bem legal, você pode colocar o CD para a criança ir ouvindo. Durante o dia tem várias músicas, inclusive, que a gente usa no nosso ministério infantil. Não são pequenos demais, quando na realidade trabalha com os bebezinhos, né? Para a gente ir ensinando, cantarolando as canções para os bebezinhos. Certamente esse é um texto muito importante, que vai falar que eles não são pequenos demais. A ciência já tem demonstrado, e algumas pesquisas que mostram que os bebezinhos estão atentos a tudo aquilo que está acontecendo na casa. Então eles não são pequenos demais, você pode contar as histórias para ele ou para ela, né, antes de dormir, cantar muitas canções durante o dia. A Natália fez isso e valeu muito a pena. O Timóteo tem algumas canções guardadas em sua memória por conta dessa relação. Eles não são pequenos demais, eles já nascem sendo preparados para o Senhor, e essa é a nossa missão, tá bom? Esse texto da APEC também, missões para crianças, ensiná-los a serem missionários desde pequenos. Tem aquele cântico, né? Eu quero ser um missionáriozinho, falar de Cristo ao companheirinho. E também você vai ensinar alguns princípios de oferta para as crianças e ensiná-los a orar por missões. Vale a pena esse texto aqui também. Esse aqui é um clássico, é um dos melhores, A, E, I, O, U, do Gilberto Celete, que ele é hoje o coordenador da APEC. Um texto muito bom, que tem alguns princípios tanto para culto doméstico, para a elaboração de ministério infantil. Vale a pena, esse aqui eu recomendo fortemente, tá bom? E ele também lançou esse livro, e esse aqui é muito, muito bom, muito bom. Excelência no trato com as crianças, vai ensinar os pais a tratarem bem as crianças e também os professores a tratar as crianças na dinâmica de aula e como lidar com algumas das perguntas que as crianças fazem. Se você não sabe disso, as crianças fazem muitas perguntas difíceis e nós precisamos estar embasados para explicar às nossas crianças, tá bom? Vale a pena esse texto aqui. Também do mesmo autor, do Gilberto, os ataques do inimigo às crianças, falando dessa cultura contemporânea, pós-moderna, que vai atacando as nossas crianças e vai tentando seduzir as nossas crianças. E esse texto, na realidade, dá algumas dicas para a gente combater esses ataques que os nossos pequenos sofrem, tá bom? Para os pais, o desafio de criar filhos, vale a pena esse texto, muito interessante, vale a pena dar uma olhada. E aí volto o olhar para os pais, né? É um desafio cuidar e criar os filhos, né? Lembrando da expressão de Paulo, criar e admoestar no caminho do Senhor. Então essa é a nossa missão como pais. Então esse texto é para os pais. Agora o que eu recomendo de fato é esse do Paul Tripp. Paul Tripp, ele escreve muito aos pastores, mas ele lançou esse livro, Desafio aos Pais, 14 princípios do Evangelho para compartilhar com os filhos. Eu li esse livro, sou apaixonado pelo Paul Tripp e eu recomendo fortemente esse texto. Acho que vale a pena você tê-lo e vale a pena você ter na sua biblioteca esse manual aqui, vale a pena. Se você tem filho já entrando na adolescência ou pré-adolescência, ou vai colocar o filho aí com 7, 8 anos numa escola, você tem que ler esse livro do Portela, Solano Portela, fugiu o nome aqui do autor. O que estão ensinando para os nossos filhos. Ele trabalha com uma visão mais pedagógica das ideologias, tudo aquilo que está por detrás da matriz curricular dos nossos filhos nas escolas. É um texto um pouco mais denso, um pouco mais acadêmico, mas vale a pena você dar uma olhada, tá bom? Nesse texto aqui. Voltando para as crianças, do Jorge Barna, esse livro aqui é sensacional, sensacional. Transformando crianças em vencedores espirituais, mostrando o caminho da espiritualidade cristã para os nossos filhos, e nós precisamos transformar os nossos filhos em vencedores espirituais, para que eles vençam, para que eles venham suplantar as dificuldades através da espiritualidade. E assim nós vamos ensinar a oração, a leitura bíblica. E eu lembrei daquela musiquinha da PEC, né? Se você quiser crescer, leia a Bíblia e faça
oração, se você quiser crescer. Esse aqui para os pais fracos e Deus forte, sensacional. É difícil até de descrever esse texto. Ele vai falar da fraqueza dos pais em relação ao pecado, às dificuldades que temos, como nós nos sentimos inadequados, pequenos diante da grande missão de ensinar os nossos filhos, e aí nós podemos contar com Deus forte. Vale a pena, esse texto aqui é simplesmente espetacular, vale a pena você adquirir esse texto. Para a Igreja Mais Lar faz essa soma do trabalho que se realiza na casa com o trabalho que se realiza na igreja. É um livro mais voltado para pastores, líderes do ministério infantil, fazendo esse link da casa com a igreja. E aqui o autor vai abordar a ideia de que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos em nossas casas, com o culto doméstico, para que depois eles recebam a bagagem espiritual também na igreja, e tudo isso venha somar e venha dar uma boa equação na vida cristã dos nossos filhos. Igreja Mais Lar, vale a pena, é um livro também muito bom para a liderança cristã e para os líderes do ministério infantil. Tenho esse aqui do Augusto Cury, que ele trabalha a ideia dos pais também. Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros, e ele trabalha de forma muito curiosa, eu achei muito incrível a abordagem dele, quando ele coloca que os sucessores, eles vão herdar o nosso legado e vão dar sequência ao nosso legado, vão continuar compartilhando a nossa história, no nosso caso, a nossa história cristã, a nossa abordagem cristã. Eu achei muito incrível essa visão, porque os herdeiros vão consumir os recursos e vão logo se esquecer das gerações passadas. Então nós precisamos, como pais, educar e formar sucessores ao invés de herdeiros. Vale a pena dar uma olhada nesse livro. O livro que eu gostaria muito de recomendar, eu acho que esse aqui é imprescindível, é o melhor texto que eu li sobre criação de filhos. Inclusive, Natália e eu fizemos um curso com esse autor. Pastoreando o Coração da Criança, ele mostra e ensina através dos princípios bíblicos que nós não precisamos e não podemos simplesmente repreender, disciplinar, colocar os nossos filhos de castigo a fim de corrigir a moralidade, a mentira. E ele coloca a ideia de que nós precisamos fazer algo a mais, nós precisamos pastorear os nossos filhos, ou seja, mostrar para eles os princípios bíblicos, como que Deus não se agrada da desobediência, como Deus ama a obediência, como Deus abomina a mentira, o caráter falso, e assim nós vamos ensinando as crianças na linguagem dele, pastoreando as crianças e não somente corrigindo, não somente querendo uma moralidade rígida e correta, mas pastoreando, cuidando das emoções dos nossos filhos, sentimentos e colocando tudo isso à luz da palavra. Eu diria que esse livro aqui é imprescindível. Do mesmo autor também, Instruindo o Coração da Criança, eu não li esse texto ainda, você vê que ele está novinho, lacrado, e ele vem na sequência do Pastoreando o Coração da Criança. Esse aqui é Instruindo o Coração da Criança, e pelo que eu vi, pelo que eu já conheci, alguns amigos também relataram, ele vai trabalhar com os princípios bíblicos para a instrução do coração da criança, e eu já estou chegando nessa fase, né? Eu primeiro agora, com o Timóteo até os 5 anos, estou usando esse aqui, o Pastoreando o Coração da Criança, e depois dos 5 anos eu vou entrar com esse texto, Instruindo o Coração da Criança. E para aqueles que têm filhos pequenos, eu tenho 2 livros a recomendar, até anotei aqui. Eu tenho os textos, mas eu acabei emprestando para um amigo e não estou com o livro aqui em mãos para mostrar a capa dele. Se chama Nana Nenê. É um texto sensacional para quem tem filho pequeno, recém-nascido, e vai mostrar passo a passo por que chora, que hora que chora, quando chorar deve fazer o quê, os tipos de choro, as manhas que as crianças fazem, os bebezinhos. É muito incrível, muito legal. Tem a edição 1 e 2, nós temos os 2, e agora recentemente saiu o outro livro, chama Além do Nana Nenê, que vai contar para nós depois que a criança já tem autonomia para andar, comer sozinha, né? Então é muito interessante. Então, recomendo o Nana Nenê, é um texto da Mundo Cristão sensacional. Recomendo profundamente
Pastoreando o Coração da Criança do TED Trip. E sumiu. Transformando Crianças em Vencedores Espirituais. E esses dois aqui do Gilberto da APEC. Que Deus abençoe sua vida. Se abençoou essas dicas, você compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Com outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida e a vida do seu filho ou filha. Um abraço.